O resumo de hoje. O texto Poesia de Vanguarda, escrito por Pedro Lira. Para o autor, a poesia de vanguarda ela é polêmica em relação à sua prática e quase consensual em relação ao seu conceito. Ela é entendida como fazer artístico, experimental e inovador que está situado no estágio de cultura ainda não atingido pela sociedade a qual se dirige. Em relação aos seus atributos, ela é experimental, porque pesquisa novas formas de expressão, ela é inovadora, pelas propostas transformadoras e pioneira, por situar-se à frente do seu tempo. A vanguarda europeia. O movimento de vanguarda ele surge na Europa, como uma reação ao decadentismo romântico, parnasiano, simbolista. Porque, com o final do século, tem-se também o final de uma era, o final de uma mentalidade, que deixava claro que não existia mais lugar para aquela arte nessa nova sociedade. O movimento social que antecipa e consubstancia essa nova era são os movimentos populares do século XIX, o Manifesto Comunista e a classe proletariada se organizando como partido e sindicato. Eles vão fazer aí um levante, uma série de levantes na Europa, a ponto de não existir país que não ensaie o seu projeto de rebelião. Mas a Santa Aliança, junto com os governos, eles vão reprimir qualquer impulso revolucionário. E essa repressão vai estimular ainda mais as ideias de mudança, então a burguesia dominante ela vai recorrer ao fascismo para tentar manter o seu modo de vida. Então, em 1909, Tommaso Marinetti ele lança um manifesto futurista que seria uma tentativa de integrar a poesia a esse novo tempo. Vai aparecer aí na sua tela alguns tópicos. Como podemos ver, no tópico 3, ele tem uma concepção equivocada do papel da arte, cantar a bofetada. A bofetada de quem em quem? A resposta está no tópico 9. Nós queremos glorificar a guerra. Lembrando que a guerra é a última saída para as classes dominantes, é reprimir as ações transformadoras. Ficando evidente nesse manifesto que existe uma associação entre o futurismo e o fascismo, preocupado com essa coloração ideológica que o movimento futurista tem tomado. Marinetti vai lançar um novo manifesto para tentar neutralizar as impregnações. Esse novo manifesto ele é mais centrado na linguagem do que propriamente na realidade social e tecnológica. Seria uma receita para o poema. Na França, em 1913, Apollinaire lança o Manifesto Síntese, a antitradição futurista por uma poesia cubista já influenciado na pintura. Esse movimento ele tem duas propostas. A primeira, destruição do passado. A segunda, construção do futuro. Na primeira parte, destruição do passado, ele propõe a supressão da dor poética, identificada com a própria história da arte até ali, materializada nos exotismos nobres, na cópia, nas sínteses já condenadas pelo uso, no adjetivo, na pontuação, na harmonia tipográfica, nos tempos e pessoas dos verbos, na orquestra, na forma teatral, no sublime artístico, no verso e na estrofe, nas casas, na crítica e na sátira, na intriga, nas narrativas e no tédio, ou seja, suprimir toda a arte de sublimação do passado, com uma palavra de ordem, nada de lamentos. Na segunda parte, de construção do futuro, ele propõe um conjunto de técnicas ou ritmos renovados sem cessar, em busca de uma solução para um dos maiores problemas da expressão verbal, a simultaneidade. Porque na vida real as coisas e os fatos acontecem no mesmo instante, e na literatura isso só pode ser expresso de forma sucessiva,
Contra isso, ele propõe a continuidade em contraposição à particularidade e à divisão, visando literatura pura, palavras em verdade, invenção de palavras, plástica pura, 5 sentidos, criação, invenção, profecia, descrição onomatopeica, música total e arte dos ruídos, mímica universal e arte das luzes, maquinismo Torre Eiffel e arranha-céus, poliglotismo, civilização pura, nomadismo épico, exploratismo urbano, arte das viagens e dos passeios, antigraça, estremecimento direto em grandes espetáculos, livres circos, music house, entre outros. Apolinário, ele alcança a simultaneidade verbal por intermédio dos poemas visuais, como esse que vai aparecer na sua tela. Para ele, esse poema ele não precisa ser lido, apenas visualizado, ele já consegue te compreender, aprender por inteiro. Na Rússia pré-revolucionária, mesmo sem nenhum conteúdo marxista, ela consegue revolucionar a linguística e a poética. Mayakovsky, junto com outros poetas, une o futurismo italiano ao cubismo francês e cria o cubo-futurismo e em 1912 lança o manifesto Bufetada no Gosto Público. 1. A ampliar o volume do vocabulário com palavras arbitrárias e derivadas, neologismos. 2. A odiar sem remissão a língua que existiu antes de nós. 3. A repelir com horror da própria fronte altaneira a coroa daquela glória barata que fabricamos com as escovas de banho. 4. A estar forte sob o escolho da palavra nós no mar de assobios e indignações. Essas proporções resumem os 2 pontos da poética Mayakovsky. Número 1, uma linguagem revolucionária. Número 2, o conteúdo social. Foi no poema dedicado ao líder revolucionário que falava sobre a decadência do capitalismo e a afirmação do socialista que o poeta consegue atingir a culminância do seu projeto. Na Suíça, em 1916, surge um outro movimento vanguardista, Dada, tendo à frente Tristan de Tzara. Brota do terror da possível vitória da Alemanha na Primeira Guerra e do triunfo do nazismo. Nessas condições, não tinha como se fazer uma poesia, então eles imaginavam uma poesia que fosse a negação da poesia. Para de Tzara, Dada não significa nada, e ele dá a receita de uma poesia dadaísta. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são retiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Dessa forma, qualquer um poderia ser um poeta, produzindo uma poesia que tende ao niilismo. O último movimento vanguardista é o surrealismo, que é concebido por André Breton, que é um egresso do dadaísmo, em 1924 na França, em Paris, num período de entreguerras, quando a mentalidade era de reconstrução, tanto na arte quanto no próprio território europeu, que após a guerra estava em ruínas. O movimento surrealista ele tem como objetivo o interior do homem, ou seja, o homem fora das suas relações sociais, psicológicas, fora da sua família, da sua cultura, da sua religião. E para isso ele vai recorrer à magia, ao ocultismo, à alquimia,
Também o surrealismo ele propõe uma escrita automática. Sofria também influência dos pensamentos de Freud. Mande trazer algo com que escrever. Depois de se haverem estabelecido em um lugar tão favorável quanto possível a concentração do espírito sobre si mesmo, ponha-se no estado mais passivo ou receptivo que puderem. Façam abstração de seu gênio, de seus talentos e dos de todos os outros. Digam a si mesmo que a literatura é um dos mais tristes caminhos que levam a tudo. Escrevam depressa, sem um assunto preconcebido, bastante depressa para não conterem e não serem tentados a reler. O equívoco desse movimento está em que o homem sem pátria, sem família, sem religião, ele é um homem puro. Mas o homem sem razão, sem inteligência, sem lógica, ele perde seu atributo de humano, ele perde a sua humanidade. E essas palavras vazias levam o surrealismo à categoria do bestiologismo. Para resolver essa situação, em 1925, o surrealismo ele vai aderir às ideias marxistas e vai fazer uma ponte entre os pensamentos de Freud e o marxismo, e possibilita dessa forma para os seus artistas um campo mais vasto.